Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Radar na Liga. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos vir trazer aqui alguns dos melhores talentos da Liga Portuguesa. Sabemos também que nem sempre é fácil achar muito talento, por isso é que esta rubrica não há todas as semanas ou diariamente sequer, mas sempre que se justifica eu faço aqui um radar e já trouxe aqui alguns no passado e desta vez este eu até considero que chega com atraso, dado aquilo que o Bamba vem a fazer no Gil Vicente desde que chegou no mercado de inverno. Ele chegou de França, tem apenas 20 anos, da Costa do Marfim, mas estava em França, no Stade de Reims, já há vários anos, ou seja, é muito jovem, mas acabou por finalizar ali a formação, os últimos anos de formação em França, e ele chega a custo zero, e o Gil Vicente até recebeu o custo zero do Bamba e mais 5 milhões, porque foi na ida do Guban, que tinha sido um dos melhores jogadores da primeira volta do Gil Vicente, foi para o Stade de Reims e como paga, o Gil Vicente recebeu 5 milhões mais o Bamba. E acaba, na minha opinião, até por receber um jogador melhor e ainda uma compensação financeira. Eu diria que o Bamba vai valer mais do que 5 milhões, a não ser que algum clube grande, e eu acho que ele já está num patamar de poder integrar o plantel, não estou a dizer que é titular indiscutível num clube grande hoje em dia, mas pode integrar o plantel e continuar o seu desenvolvimento num clube grande. Se for contratar já ao fim de 4, 5 meses no Gil Vicente, pode estar ali nos 5, 6 milhões, mas se o deixarem fazer mais uns meses, acredito que saia por um valor a mais, porque estamos a falar de um jovem com poder físico, com um entendimento tático bom, com uma capacidade técnica ótima, um raio de ação grande, que também não se inibe de chegar à frente. Portanto, eu diria que o Bamba tem aqui muita qualidade, não tanto se calhar como um 6 físico ou um 6 de apenas destruir jogo, isso cada vez há menos. Hoje em dia, cada vez mais, o 6 é um 8 e o 8 é um 6, ou seja, ele tem que fazer, tem que ter capacidade para destruir, mas também para construir e para chegar à frente e até para ter gol. É isso que falta também. Diria eu, por exemplo, ao Florentino, no Benfica. Diria que falta também, por exemplo, ao próprio Alan Varela no Porto. Diria que falta, por exemplo, ao Debaste, que não é um médio defensivo, mas tem jogado lá praticamente a época toda, ou pelo menos nos últimos meses, e também não tem assim tanta chegada à frente e tanto chegada às zonas de golo. E então acho que este é um médio que acaba por se enquadrar bem naquilo que os clubes grandes procuram hoje em dia, e lá está a acabar de chegar. Ele já ganhou vários prémios de homem do jogo ao serviço do Gil Vicente, e temos que enquadrar aqui, ou seja, o Gil Vicente fez uma segunda volta do campeonato bastante abaixo das expectativas, má mesmo, e o Bamba foi sempre dos melhores jogadores, se não mesmo o melhor jogador. A ver aqui pelo StatsCard da GoalPoint, já sabem que é aqui parceira destes vídeos. É um jogador que se destaca pelos passos progressivos que faz. É possível ver que, por exemplo, a percentagem de passos certos no último terço não é propriamente muito fascinante, é ali 63%, mas eu, na minha maneira de ver, ou seja, isto tem tudo a ver com quem o rodeia. Ou seja, o Gil Vicente atacava mal, marcava poucos golos, é uma equipa que passou dificuldades, chegou a estar ali numa zona de perigo, e isto é sempre difícil de ter bons atributos de construção e ofensivos quando a equipa não está a jogar um bom futebol. De resto, é um jogador com uma potência física bastante acima da média, não é um armário, mas é alguém com capacidade de ir ao choque, é alguém que recupera muitas bolas, que ocupa bem o espaço e que tem poder de construção e de retirar a bola das zonas de pressão. Mas já vamos analisar isto aqui um pouco mais a fundo. Agora trago-vos aqui o mapa de duelos vencidos e perdidos por Bamba no Gil Vicente. E nós podemos ver que isto, ele tem pouco tempo. Aliás, ele só começou a jogar, salvo erro, ali a 11 de março no Gil Vicente. Ganhou o lugar e nunca mais saiu da equipa. E como podem ver, ele no meio campo ofensivo acaba por perder mais duelos, mas também o Gil Vicente não é uma equipa de pressionar alto, nem sequer médio alto, não é uma equipa de pressionar de forma organizada. Ou seja, a segunda volta do Gil Vicente, vamos sempre enquadrar neste contexto. A segunda volta do Gil Vicente foi má, houve troca de treinadores, houve ideias por implementar. César Peixoto tem tentado fazer os possíveis e salvou ali a descida, porque o Gil Vicente esteve ali num contexto complicado a certa altura. Mas voltando aqui ao Bamba, como podem ver, no setor defensivo, e ele que é um médio, apesar de tudo, mais defensivo do que ofensivo, apesar de eu achar que ele é ali um potencial 8 com muita qualidade para os dois planos, o Bamba
acaba por vencer muito mais duelos do que perder no meio campo defensivo. Contudo, mais do que perder ou ganhar, eu queria destacar aqui o raio da ação, ou seja, ele não só tem duelos na sua baliza, como tem duelos na baliza adversária. É um jogador com um raio da ação largo, é um jogador que não vira a cara à luta e, acima de tudo, recupera muitas bolas, como vamos ver já de seguida. Ele tem tido aqui uma missão um bocadinho ingrata, que é de ser aqui um bocadinho o bombeiro do Gil Vicente. Ele tem tentado chegar a todo lado e depois ao seu lado, à sua frente, acaba por estar o Santi Garcia, que também é um ótimo jogador, mas mais ofensivo. Ele tem sido aqui o bombeiro dos momentos defensivos e, como podem ver, recupera bastantes bolas. Isto porque ele tem um sentido posicional bastante razoável, um bom sentido posicional, ocupa bem os espaços, chega cedo às bolas, consegue impedir aqui os caminhos. Ele tem uma boa leitura de jogo, ele tem um bom sentido tático. Portanto, eu diria que o Bamba acaba por ser aqui um dos grandes nomes da segunda volta do campeonato português e um médio bastante completo, mas frisando aqui no aspecto defensivo, como vimos, ele não só se dá muito a duelos e num raio largo de ação, como também tudo que é na zona do meio campo ou no setor defensivo do Gil Vicente, ele acaba por dominar e recuperar bastantes bolas. Depois, como podem ver, ele que até já marcou pelo Gil Vicente, ele é alguém que não se inibe de rematar à baliza. Como podem ver, ele remata muito fora da área, é uma das suas armas. É certo que não tem tido muito acerto. Estamos a falar, mais uma vez, de um jovem de 20 anos que está neste momento a dar os primeiros passos, digamos assim, naquilo que é uma primeira liga. Ele que já jogou no Rams, na equipa B do Rams, e já jogou, fez uma estreia mesmo, três jogos no Rams na Ligue 1, ou seja, ele já vinha estreado na primeira liga francesa, mas é agora... 3 jogos, vale o que vale, é agora que ele se está a cimentar numa primeira liga. Claro que não é a primeira liga mais competitiva da Europa, mas é uma primeira liga onde ele chega e em pouco tempo assume-se com um grande destaque. Não tem medo de chegar à frente, não tem medo, já fez golos, não tem medo de chegar à frente, não tem medo de rematar. Defensivamente também cumpre. Portanto, estamos aqui a falar de alguém que tem muito potencial para se vir a desenvolver e não está emprestado, é mesmo jogador do Gil Vicente. Indo aqui à ferramenta de análise do jogador, como podem ver, acaba por ser aqui um jogador de características mais defensivas, como podem ver aqui pelo gráfico logo acima da minha câmara. É alguém que essencialmente cumpre com ações defensivas. Volto a dizer, e eu já disse isto muitas vezes, eu sei que me repito, mas isto importa muito o contexto onde está. Claro que num clube grande pode desenvolver então outros aspectos, mas reparem que duelos aéreos ele vence, ou seja, não é um jogador perfeito, mas tem ali um 73% de capacidade nos duelos aéreos, 90% de ações defensivas, mesmo ocasiões de golo, ele não cria muito para os outros, mas ele cria e arrisca quando toca assim a assumir o momento de finalização, tentativas de remate, lá está, e toques na bola 75%, o que significa que ele não é um médio que se esconde do jogo, não, ele é um médio que gosta de ter bola, gosta de tirar a bola de pressão, tem uma precisão de passe longo muito aceitável, e como vimos ali na questão da Gualpoint no stats card do primeiro slide de todos, ele tem passos progressivos que são passos longos, ou seja, são passos para mais longe do que o passo curto, é um passo que aproxima setores. Ele faz bastante, ele tem a percepção de zona de pressão, vou tirar daqui, ou então consegue simplesmente virar e permitir que a sua equipa varie o jogo de um lado para o outro. De resto, como podem ver aqui também, ele faz quase sempre 90 minutos, raramente sai, tem aqui um aos 82 e um aos 66, ou seja, fisicamente é um jogador capaz. Também não levou, apesar de se dar muito a duelos, também não levou cartões vermelhos. É um jogador que, lá está, permite aqui ter muitas posses à sua equipa, permite também aqui ter muitos desarmes e depois, apesar de não ter aqui muito daquilo que é o aspecto ofensivo ainda desenvolvido, mas acaba também por, como vocês viram, ter capacidade para chegar à frente, ter capacidade para criar oportunidades para os colegas, e acaba também por ter que se desenvolver aqui um bocadinho no último passo, se quiser realmente ser aqui um 8 de créditos firmados, mas eu penso que naturalmente é uma evolução que ele vai ter que fazer. Neste momento é mais 6 do que 8, mas eu vejo ou reconheço-lhe algumas características que podem fazer dele um 8 interessante naquilo que é um clube grande. Um pouco à semelhança aqui do que é o Manu Silva, que o Benfica foi comprar ao Vitória de Guimarães. Como podem ver, ele é um 6, mas
pode jogar a 8, dada a sua capacidade com bola. O Bamba é muito por aí, portanto, eu vejo o Bamba já numa situação de, de chegar a um grande e ter o seu espaço, ou seja, não digo ser titular indiscutível, mas ter o seu espaço, jogar e se desenvolver. Depois, e para finalizar aqui, em último slide, o que eu vos quero chamar a atenção é que o Bamba também é um jogador de pé esquerdo, ou seja, além de ser um jogador alto, 1,88m, é um jogador que joga com o pé esquerdo preferencial, ou seja, isto significa que é um jogador que não há muitos, canhotes e de qualidade, é sempre um jogador apetecível para o mercado porque permite aqui uma variabilidade de jogo muito interessante. De resto, podem ver que ele acabou por se estrear mesmo na Liga 1, mas fez 2 jogos em que fez 9 minutos, ou seja, acaba por ser uma substituição quase para queimar tempo. Jogou na Taça de França ali 15 minutos. Como eu vos estava a dizer, apesar de ter feito a estreia na Liga 1, não é um jogador rodado, não é significativo de um jogador que está habituado a grandes palcos. Agora sim, no Gil Vicente está a somar bastantes minutos, titular, 90 sobre 90 minutos, com golo, com desarme, com qualidade em posse, com qualidade sem bola também. Portanto, temos aqui um médio de muito potencial naquilo que é a Liga Portuguesa. Portanto, espero bem que a malta não adormeça e não deixe fugir para campeonatos externos. Fiquem aí para mais vídeos, já sabem, subscrevam, estamos aí para mais conteúdos.